Falar um pouquinho do clássico, principalmente a visão do galão da massa, tá bom? Acharam que ia ganhar do Galo, né? Hoje vocês acharam que ia ganhar do Galo. Mas antes, pro torcedor cruzeirense que me assiste, já tô dizendo, amanhã, meio-dia, vai sair o vídeo analisando o lado do Cruzeiro. Agora é uma análise barra lado torcedor do Matheus Galão, tá bom? Então vambora. Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar essa moral, quase 20 mil inscritos, galera. Vambora, deixa esse like aí, se inscreve no canal, me ajuda pra gente chegar a essa sonhada meta. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, galera. Que alívio, hein? Que alívio, cara. Jogo difícil pra caralho. Pra caralho. Eu gostei muito da primeira escalação do Cuca, tá? O Cuca inicia o jogo com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana, Rubens e Alan Franco, Scarpa, Rony, Igor Gomes e Hulk. Um time que eu falei, né, que o Atlético tem que tomar mais cuidado no meio de campo. Eu falei que esse jogo, a chave era ganhar o meio de campo, porque o jogo do Cruzeiro passa muito por ali, o Cruzeiro estava muito firme ali. E, gente, vamos ser sinceros, vou falar do primeiro tempo, falar do segundo tempo, depois a gente analisa as peças. Cara, o primeiro tempo o Atlético foi amassado. Amassado. O Cruzeiro foi muito melhor que o Atlético no primeiro tempo. Bola na trave, muitas finalizações, dominando o jogo. O Atlético não conseguia jogar até ainda o Arana machucar, que foi uma perda gigantesca. Foi uma perda gigantesca. Eu vou entrar depois nos individuais. Saiu o Arana, entrou o Rubens, naquela posição, e entrou o menino por dentro. O Atlético até correu mais, teve uma boa chance com o Rony, a melhor chance do Atlético no jogo. E o Cássio pegou. Mas um Cruzeiro mandando no jogo, na posse de bola, mandando no volume. O Atlético trocava, até ter mais passe no primeiro tempo, mas era muito passe do zagueiro de lado, né? Não era um passe objetivo, não era um passe construtivo. Era um passe muito de lado de campo. Mas o primeiro tempo foi truncado, o Cruzeiro tentava ligações, teve uma bola na trave, teve o Caio Jorge chegando, teve a cabeçada que o Matheus Pereira, a bola sobrou pro Matheus Pereira e o Everson foi bem. Um jogo que o Atlético foi amassado o primeiro tempo. Amassado o primeiro tempo, mas isso significa uma coisa. Os jogadores do Atlético, eles podem até não ter conseguido jogar tecnicamente, mas não foi por falta de entrega, não foi por falta de vontade, tá? O Atlético picotava o jogo o tempo todo, isso era tático. Ai, mas é porque os caras chegavam atrasados só. Não, era tático também. Parava, pum, parava o jogo. Parava, pum, parava o jogo. É isso, tinha que picotar. O Cruzeiro vinha no excesso de confiança, o Atlético está numa crescente, e o Atlético mantém essa crescente com esse baita resultado. Então o primeiro tempo o Cruzeiro foi muito melhor, mas muito melhor, muito perto do gol, e o Atlético foi copeiro. A realidade é que o Atlético foi copeiro, soube jogar o jogo. Perfeito. Picotando, parando o jogo, ponto. Segundo tempo, o Cruzeiro começou com vontade, começou tentando chegar em cima, muita bola aérea, mas aí o Atlético foi muito bem. E o Cuca foi mais bem ainda, foi melhor ainda. Como assim? Na troca, o Alonso ia ser expulso, ou o Lianco. Ele botou o Vitor Hugo, que eu já vou falar, partidaça do Vitor Hugo, partidaça do Patrick, partidaça do Rubens, partidaça do Rony, taticamente, tá? Vou falar desses três aqui, mas vou falar mais deles ainda. Mas assim, o Atlético segurou o segundo tempo e o Atlético foi deixando o Cruzeiro a banho-maria, né? Foi deixando o Cruzeiro, foi segurando, o Cruzeiro foi tirando, foi descascando, o Cruzeiro foi minando o Cruzeiro, foi tirando a posse do Cruzeiro, tirando a vontade do Cruzeiro, tirando a bafa do Cruzeiro. E conseguiu segurar esse resultado. Foi isso que aconteceu no jogo. Então, sobre o jogo, Atlético foi copeiro. Atlético soube jogar a competição, soube jogar o jogo, soube jogar o campeonato à parte, que é um clássico. Foi com excesso de vontade, foi com excesso de confiança, mas o Cruzeiro estava melhor. O Cruzeiro vive um momento melhor. O Cruzeiro amassou o Atlético em relação a chances e volume de jogo. Isso não tem discussão. Mas o Atlético soube jogar. Como? Picotando o jogo, parando o jogo, minando o juiz, pedindo falta, parando o jogo, truncado, vontade. Sabe aquele jogo que irritante? Aquele jogo que machuca, que irrita, que vai tirando a vontade, que vai dando raiva? O Atlético fez isso. E com muita propriedade, com muita razão. O Atlético estava quebrado de jogadores. Arana saiu machucado, Menino saiu machucado, entrou o Vitor Hugo, partidaça do Vitor Hugo, ganhou todas que jogou. Rubens foi pra lateral, partidaça, mais uma do Rubens, jogando demais.
Patrick entrou. Ai, será que vai botar o Patrick numa fria? Partidaça do Patrick. Conseguiu equilibrar o meio de campo, né? O Cruzeiro avassalador do primeiro tempo não foi o do segundo. Isso se deve muito ao Patrick também. Conseguiu segurar bem. E partidaça de entrega, de tática, de inteligência do Rony. Rony foi essencial para a vitória, para o empate do Atlético hoje. Essencial para esse empate. Foi muito importante taticamente, tá? Então o Galo foi superior mentalmente, na minha visão, mas o Cruzeiro foi muito superior jogando bola. Foi muito superior taticamente. Merecia a vitória, que não veio por competência e um pouco de sorte, é verdade, da defesa do Atlético, tá? Isso é muito verdade. Mas falar um pouquinho à parte, cara, o Leão fez uma boa partida, mas tomou um cartão mais uma vez. Mais uma vez eu vou falar isso. No excesso de confiança, velho. Um lance burro. Cara, foi muito bobo. Pra que tomar um cartão desse, cara? Sabe? Sair driblando. Pô, nossa. Que raiva. Mas fez uma partidaça. Natanael foi bem. Rubens foi muito bem. Muito bem. Alan Franco segurou o piano do que deu. O Patrick entrou legal, mas o Vitor Hugo foi jogado numa fria e foi bem pra caralho. Foi o melhor jogo dele pelo Atlético. Ele já tinha feito umas 2 partidas ruins. E hoje ele foi muito bem. No meio de campo, Scarpa abaixo, Igor Gomes abaixo, Hulk abaixo, reclamando demais, caindo demais. Foi chato demais hoje. Mas eu acho que ele precisava ser chato, tá? Diferente de outros jogos, hoje ele precisava ser chato, só que ele não conseguiu controlar o jogo igual ele controla. Muitas vezes é uma tática, gente. Ele controla o jogo, ele apita o jogo. Com o juiz, hoje ele não conseguiu. E ele foi perdendo a cabeça e fez uma partida ruim. Júnior Santos entrou, fez uma partida regular, não complicou, mas também não chamou tanta atenção, fez a parte tática bem. Mas pelo lado do Cruzeiro, o Lucas Silva e o Lucas Romero dominaram o jogo. Jogaram uma barbaridade o que jogaram Romero e Lucas Silva. Fabrício Bruno e Vilauba. Vilauba jogou demais também. Boa partida do Fagner, boa partida do Kaique. O Christian, mais uma vez, muito bem também. Matheus Pereira chamando o jogo. Caio Jorge, o primeiro tempo foi muito bem. O segundo tempo ele ficou dentro Ele ficou no bolso do Lianco e do Vitor Hugo. Ele ficou brigando, ficou encurralado, né? Mas um empate muito importante pro Atlético. E o Atlético fez o que o torcedor queria. Manter o tabu. Não deixar o Cruzeiro ganhar. Era importante não deixar o Cruzeiro ganhar. Hoje era pra segurar os caras. O Cruzeiro vinha forte, vinha bem. E o Atlético foi minando o jogo. Foi uma partida excelente do Atlético. Cara, mentalmente o Atlético soube jogar o jogo. O Atlético soube ser copeiro. Soube ser copeiro. Jogou bem? Não jogou bem. Fez o segundo tempo bem dentro das condições do jogo? Fez. O Cruzeiro foi melhor e mereceu a vitória? Foi melhor e mereceu a vitória. Foi muito melhor, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi do Cruzeiro. O segundo tempo o Cuca conseguiu ajustar uns encaixes. Mas temos que falar também sobre a parte defensiva do Atlético. O Atlético no primeiro tempo muito abaixo, gente. A gente tá feliz porque foi um resultado aliviante. Mas o Atlético teve o primeiro tempo muito abaixo. O Atlético chegando atrasado em todas as jogadas. Os caras do Cruzeiro livre muitas vezes. O Atlético perdendo tempo de bola. E sendo que como que ele parava isso? Com falta. Parou muito lance com falta. O Lucas Silva e o Romero ditaram o ritmo do jogo. O Matheus Pereira estava livre muitas vezes. O Alan Franco hoje não fez uma grande partida. Não fez uma grande partida. A gente tá falando, a maioria das partidas, dos outros que eu falei, é partida defensiva. Porque ofensivamente o Atlético foi nulo. Partida horrenda ofensivamente. Foi muito abaixo. Não conseguiu jogar na defesa do Cruzeiro. A defesa do Cruzeiro foi muito sólida. O Atlético não criou absolutamente nada. Uma chance. O Atlético estou 7 vezes. O Cruzeiro estou 21. O Cruzeiro teve 3 grandes chances e hoje não foi o dia dos caras. A gente conseguiu parar, conseguiu segurar o empate, ponto importantíssimo, mas era jogo para perder. O Cruzeiro foi melhor. Só que, velho, ganhar disso aqui é difícil pra caralho, velho. Porque aqui tem raça pra caralho. Os caras se entregaram pra caralho. Foi na vontade o empate hoje. Foi na raça. Foi no suor, tá? Foi no suor. Foi no jogo mental, foi no ser copeiro, mas jogar a bola, o Cruzeiro foi muito melhor que o Atlético. O Cruzeiro é mais time que o Atlético hoje e mereceu ganhar. Não conseguiu. Segundo tempo, o Cuca conseguiu segurar muito bem o Leonardo Jardim, que não conseguiu achar soluções
para quebrar a defesa do Galo. As soluções que ele encontrou no primeiro tempo. No primeiro tempo ele deu uma aula taticamente no Cuca e no segundo tempo ele também deu. O Cuca conseguiu equilibrar essa aula. A saída do Arana machuca muito o atleticano e o Atlético. O time do Atlético foi desbalanceado. Tirar o Rubens do meio, para mim, pro jogo, para circunstâncias, foi bom. Pro Atlético, o Rubens fez uma ótima lateral esquerda, mas no meio de campo o Atlético demorou a se encontrar. Foi se encontrar só com o Patrick no segundo tempo. O menino não é tanto um cara de marcação. Não fez um grande jogo, o menino. Também tá voltando, tá fora de ritmo. Mas ofensivamente, isso a gente tem que cobrar, que o Galo não conseguiu jogar. A linha defensiva, os 6 homens, vou pegar os 2 volantes, os 6 homens do Cruzeiro, Fagner, Vilauba, Fabrício Bruno, Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva, acabaram com o ataque do Atlético. Acabaram com o ataque do Atlético. Eles mandaram no jogo. O ataque do Atlético foi nulo. Essa é uma realidade. Ofensivamente, o Cruzeiro conseguia, pelo meio de campo, entrar muito bem. E eu falei que o Cruzeiro ia mandar no meio de campo. Pelos lados, não entrava tanto, mas pelo meio de campo entrava fácil muitas vezes, trocando passe. Lucas Silva quase fez um golaço. Tá jogando bola o Lucas Silva. Vai ser difícil o Matheus Henrique voltar. O Cruzeiro mereceu a vitória, mas não foi assim. Não é assim que funciona o futebol. Não é sobre merecimento. E o Galo conseguiu segurar isso. Dito isso, vamos falar da parte boa? Mais um ano de tabu. No meu salão de festas, é difícil pra caralho ganhar do Galo. É difícil pra caralho ganhar do Galo. A gente joga com muita raça, é muita entrega em campo. Esse time foi pica na entrega, foi pica na raça. Se não dá na técnica, dá na raça. Hoje deu o empate na raça. Segurou o empate na raça. As limitações não foram suficientes para segurar o Atlético. O Atlético era muito menos time que o Cruzeiro, mas se entregou muito no jogo, tá? É isso. Jogo difícil, o Cruzeiro mereceu, mas o Galo segurou na raça, na vontade. E ele bica, uma vez até morrer, porra. Amanhã, meio-dia, analiso o Cruzeiro taticamente, o jogo. Pra gente, foi um ótimo empate. Empate até com gosto de vitória pelo que foi o jogo. Um ponto importantíssimo para a sequência do campeonato. E 13 é Galo. Vambora, tá? Chegamos a 13 pontos. Faltam 32, galera. É isso. Ele bica, caralho. É difícil pra caralho. Achou que ia ganhar do Galo, né? Não foi dessa vez. Se inscreve no canal, deixa o like. Vambora.